A todos. Valeu, professor. Vamos então à entrevista coletiva, abrindo com o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, meu querido André. Saindo aqui do estádio Aniceto Moscoso. Marcelo, queria que você falasse pra gente, explicasse a opção de deixar seus principais jogadores de fora na partida de hoje. Como é esse planejamento, não só a Copa do Brasil, mas a Série B, que vai começar dentro de um mês. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos os ouvintes. E a gente, quando terminou o jogo do Boa Vista e na reapresentação sentamos, fizemos um planejamento já elaborado que os primeiros jogos da Taça Rio jogaria o G2, né, a equipe B, e o segundo jogo jogaria a equipe A, o G1. Então isso é um planejamento que a gente tem que pensar num todo como uma temporada, né? E talvez seja a última oportunidade onde a gente possa abrir 1, 2 semanas para dar uma ênfase física, técnica e tática à equipe, que com certeza quando a gente retomar a Copa do Brasil e a Série B, a gente só vai a priori só jogar e recuperar os jogadores. Então eu precisava dar esse ajuste fino, esse polimento para a equipe, para a sequência. E também poder observar os jogadores prata da casa, né? Poder observar esses jogadores que hoje alguns foram muito bem e a gente acaba tirando umas conclusões e ganhando jogadores para a temporada. E a gente precisa dessa minutagem, já que o planejamento do Vasco é usar a base na medida do possível e a gente está fazendo isso numa competição como a Taça Rio, mas eu não acho nada desastroso, um placar de 1-0, jogando quase 60 minutos com 1 a menos e os critérios estranhos da arbitragem, 2 pesos, 2 medidas, e a gente acaba saindo daqui com um resultado que a gente tem toda a condição de reverter no próximo sábado. Agora Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu queria, Marcelo, por favor, que você detalhasse melhor as suas observações em relação a esse jogo. O que você tira de positivo individual e taticamente de um jogo que você passou, como você acabou de falar, mais de 40 minutos com um jogador a menos. A minha sensação é de que houve alguns jogadores que, por exemplo, o Juninho estava para trás da fila, entre aspas, entrou tomando conta do meio-campo. Queria que você falasse sobre essas circunstâncias, sobre essas observações que você vai levar daqui para frente. Obrigado. Taticamente foi uma situação, uma circunstância muito positiva, porque a gente vai viver uma circunstância disso ao longo da temporada, né? Então eu fui para o intervalo, eu mobilizei um sistema de 4-3-2, né? Tirando o Thiago e fazendo o Jabá e o Figueiredo jogar um pouco mais por dentro para ter um pouco mais de diálogo e profundidade, haja vista que são jogadores que sustentam bem a bola e tem muita velocidade. E a gente teria que abaixar um pouco as linhas, porque não daria para marcar pressão com -1, né? E funcionou bem. E no finalzinho eu voltei para o 4-4-1, né, pelo já cansaço, fadiga, você jogar 60 minutos com -1, eu tive que repaginar um pouquinho ali nos últimos 10 minutos. Individualmente, cara, tem 3 jogadores que foram muito bem no meu ver, que não vinha sendo aproveitado e não tiveram oportunidade. O Ulisses, muito seguro atrás, o Caio entrou muito bem de primeiro volante, sustentou, criou, fez ligações na equipe, e o Juninho, né, o Juninho entrou muito bem. A questão da sua colocação não tem final de fila no Vasco. Nós temos um elenco que a gente vem trabalhando e eles, para quando houver a oportunidade, eles estarem bem preparados. Foi o caso do Ulisses, enfatizando hoje, o Caio e o Juninho, que se houveram muito bem na partida. E mais uma vez o João Pedro entrou bem, toda a equipe foi bem, né? Na medida que você joga 60 minutos com -1. Tivemos que mudar um pouquinho a característica da nossa equipe pelo gramado, a gente não conseguia fazer um jogo de toque de bola apoiado, tivemos que fazer um jogo de segunda bola, um jogo um pouquinho mais de profundidade para que a gente pudesse chegar um pouco mais no terço final. Então, assim, mudamos um pouco a característica pela circunstância do gramado. Agora Lucas Pedrosa, da Band. Boa tarde, Lucas.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, galera da Vasco TV. Um abraço para todo mundo. Marcelo, a gente sabe que você vem fazendo a avaliação do elenco desde que entrou no Vasco da Gama. E, é claro, jogo é jogo, treino é treino, isso aí todo mundo sabe. Eu queria saber, Marcelo, se você hoje, com a partida que o Vasco fez hoje, com uma derrota, a sua primeira na frente do comando aí do Vasco da Gama, há alguma avaliação de que você detectou e disse, cara, nessa posição aqui a gente vai precisar se reforçar? Ou ainda há uma outra avaliação desse elenco a se fazer? Um abraço. A gente só vai avaliar os jovens jogadores colocando para jogar, né? Dando continuidade a essa oportunidade que a Taça Rio me traz. Cara, o que poderia mudar talvez se eu tivesse com a equipe principal hoje, perdendo um jogador no primeiro tempo, eu poderia sair também perdendo de 1-0. E eu fiquei muito satisfeito com a entrega dos jogadores, com a entrega tática deles, né? Eles competiram a todo momento com -1 e no final do jogo ali a gente teve 2 chances de empatar o jogo. Então assim, a gente internamente estamos analisando a possibilidade de chegar pontualmente a alguns reforços, mas eu preciso potencializar esses jogadores, eu preciso continuar, eles têm me dado um retorno em treinamento e hoje eles me deram um retorno no jogo muito bom, né? Nós temos jogadores com 18 anos, 17 anos, 19 anos no campo e apostar, a gente precisa ter convicção no nosso planejamento e ter convicção nesses jovens jogadores do Vasco, então é isso que eu peço, confiança nos meninos, porque hoje eles representaram muito bem o Vasco aqui, com uma entrega muito grande honrando a camisa do Vasco. Agora Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, André. Boa tarde, técnico Marcelo Cabo. Eu queria que você falasse sobre o Rômulo. Pelo tempo que ele teve em campo, ele fez 3 cortes na área do Vasco em jogadas aéreas e lá na frente até teve uma oportunidade de fazer um gol. Esse jogador também vai ser importante. Queria que você falasse sobre isso e já conversou com os médicos do Vasco em relação à situação dele física. Emerson, a gente fez uma reunião essa semana para analisar o aproveitamento do Rômulo. O Rômulo estava pautado para jogar 45 minutos. E aí era a minha opção de iniciar com ele ou eu entrar com ele durante o jogo. Como eu conheço bem aqui e sabia que ficaria um jogo de muita bola aérea, muita segunda bola, e o Rômulo tem como um dos seus pontos fortes a bola aérea, eu optei em começar com ele, utilizá-lo no primeiro tempo, tá? E no intervalo ele iria sair, que estava planejado para ele 45 minutos, como para outros jogadores que nós usamos assim, né? No final do jogo ali ele sentiu a perna pesar um pouco, então ele é um jogador muito experiente, pediu para sair 5 minutos antes, da onde ele sairia normalmente no intervalo. Mas o primeiro exame do vestiário não é nada. Eu conversei pessoalmente com o Rômulo, ele falou que não chegou a fisgar, não chegou nada. Ele vem de um trabalho muito bem feito pela preparação física e o planejamento era os 45 minutos para que ele pudesse já ganhar ritmo conjunto. E é o que vocês viram no tempo que ele estava em campo. Um jogador muito experiente, que organiza muito a saída de bola. Nós ganhamos muito na bola aérea dele. Haja visto que hoje o Vasco, com -1, não tomamos gol de bola parada, né? Eu reputo que o gol do Madureira foi uma bola que o jogador do Madureira puxou para a área de costa e eles tiveram a felicidade de cair no segundo pau num jogador, como poderia ter caído na cabeça do Tenório. Então, assim, o Rômulo se ouve muito bem, tranquilizar a torcida do Vasco, já foi feita uma primeira avaliação dele, então não é nada demais. Ele só antecipou sua saída em 5 minutos, que ele sairia no intervalo. Agora Marcelo Baltar, do Globoesporte.com. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Cabo, tudo bem? Cabo, eu queria saber, você falou que o planejamento dos primeiros jogos da Taça Rio é com o time G2 que você chamou, ou já no próximo jogo você imagina usar o time principal em São Januário? E se possível, se você poderia fazer uma avaliação sobre o Riquelme, né, que é um garoto que gera muita expectativa, que já foi citado aí, que vocês querem observá-lo, e como você acha que ele foi no jogo hoje? A gente já tinha feito um planejamento que na Taça Rio iríamos usar o G1 no primeiro jogo, o G2 no primeiro jogo e o G1 no segundo jogo. A gente precisa ter convicção no nosso planejamento, né? Aí depois do jogo do Madureira de volta, a gente chegando à final, é o que a gente trabalha para chegar à final, aí a gente na reapresentação vamos fazer uma nova avaliação, mas para esse primeiro momento a gente já estava planejado jogar com o G2 no primeiro jogo e um G1,
no segundo jogo. A gente precisa pensar em toda uma temporada. A gente não teve uma pré-temporada plausível, né? Eu apresentei na segunda e joguei no sábado, e na quarta-feira seguinte eu já estava jogando Copa do Brasil. Então a gente precisava ter esse tempo para que a gente pudesse dar esse polimento final na equipe. Cara, seria até assim, eu não sei nem qual o termo que eu vou usar, a gente fazer uma avaliação do Riquelme nesse momento. Um jogador com 18 anos, que com 30 minutos do primeiro tempo, a gente perde um jogador, joga com -1, num campo ainda que não oferece, né, muito, que é um jogador muito técnico, mas na minha avaliação, cara, ele se ouve muito bem. Ele marcou muito bem, ele teve saída para organizar a equipe, mas se você joga 60 minutos com -1, um jogador de 18 anos, a gente não pode fazer uma avaliação conclusiva nesse momento do Riquelme. O que eu fiquei feliz foi o que ele apresentou no jogo hoje. Foi um jogador que competiu, foi valente na possibilidade. No primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, ele se ouve muito bem no último terço, finalizou no gol, mas aí depois a circunstância do jogo fez ele perder um pouquinho a característica aguda dele, pelo fato da gente estar com -1. Ele teve que cumprir até uma função defensiva muito maior. Mas uma avaliação nesse momento do Riquelme, da continuidade dele como titular ou não, ou fazer parte do elenco, ela é muito prematura. É um jogador ainda em formação, um jogador que está em evolução, tem me agradado no dia a dia, e a torcida do Vasco pode criar uma expectativa positiva nesse jogador, porque ele vai nos trazer muita alegria ainda no decorrer do nosso trabalho. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.